E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todas bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje o vídeo é mais que uma resenha sobre um dos melhores livros que eu li esse ano. Sim, vem comigo. Pela Celeste Ng, e eu li esse livro no projeto Meijian em maio, que virou um projeto anual aqui no canal, onde eu foco as minhas leituras em autores asiáticos ou com ascendência asiática. O livro é vendido como uma espécie de thriller, mas conforme você vai avançando na leitura e verificando todas as questões sociais que ele traz, você pensa: será que é um thriller mesmo? Pra quem não conhece, a autora Celeste Ng é americana, mas filha de imigrantes chineses da década de 60. E Tudo Que Nunca Contei é o livro de estreia da autora, que na minha opinião já estreou com os dois pés na porta. Vamos falar um pouquinho sobre a sinopse do livro? Saca só como o livro começa. Lydia está morta, mas eles ainda não sabem disso. Lydia é uma menina de 16, 17 anos que não sabe nadar, mas foi encontrada no fundo de um lago próximo à sua casa. Então a gente se pergunta, o que uma menina que não sabe nadar estava fazendo no fundo de um lago? Filha de James e Marilyn, Lydia é birracial. James é filho de imigrantes chineses e Marilyn é uma mulher branca que nasceu no interior de algum estado dos Estados Unidos. E através da morte da Lydia, vamos saber sobre o passado dessa família, sobre a criação desses filhos e perguntas que serão respondidas. Mas como esse vídeo é mais que uma resenha, eu preciso explicar para vocês uma coisinha por trás desse livro. Esse livro traz um background que ele não mostra para você, obviamente, mas a gente tem que fazer uma pesquisa muito aprofundada para entender o que realmente acontece nessa família. E pode ficar tranquilos que esse vídeo não tem spoiler. Tudo começou indiretamente, digamos assim, no século XVIII. É exatamente o período qual a imagem da China começa a ser degradada pelo mundo. Se você jogar no Google o século XVIII, vai mostrar para você uma das suas principais características, se não a, de um grande movimento que direcionaram a nossa história mundial, não só economicamente como socialmente. O Iluminismo. O Iluminismo traz uma ideia de afastamento da Idade Média, que é antiga, obsoleta, e assim iniciaremos a Idade Moderna. O Iluminismo tem um pensamento extremamente progressista. Ele foi custeado pelos burgueses, gente rica, que financiavam diversas áreas no governo, e eles também meio que aclamavam a ciência. O Iluminismo incentivou as grandes navegações, colocar o povo no mar e desbravar novas terras. Com isso veio também a escravidão e a hegemonia europeia, onde eles acreditavam ser abençoados por Deus para fazer com que o mundo progredisse. E exatamente quem era ao contrário deles eram inferiores. E os chineses eram o contrário deles. Sociedades que não abriram portas para essas civilizações ou também não fizeram a mesma coisa do que essas civilizações eram vistas como degradantes e antigas. E é exatamente essa visão que a China começou a ter no mundo, porque a nossa história, infelizmente, tem uma linha de estudo muito eurocêntrica ainda. A imagem da China piora mais ainda no século XIX, quando ela entra na Guerra do Ópio. Agora vamos entrar no âmbito estadunidense. Sim, meus amores, o que acontece? Em 1990, existiu uma lei que bons imigrantes eram exatamente as pessoas brancas e livres. Isso em 1790. Consegue ver alguma semelhança com os dias atuais? Tanto que o direito de imigração só foi dado aos negros quase 100 anos depois, em 1890. A imigração chinesa nos Estados Unidos ocorre desde a Corrida do Ouro na Califórnia, em 1848, onde nesse período eles já sofriam racismo, xenofobia, pagavam altos impostos para trabalhar e sofriam diversas precariedades de trabalho. Em 1882,
entra em vigor a lei de exclusão dos chineses. Essa lei proibia a imigração de chineses e também naturalizar chineses que nasciam nos Estados Unidos. Essa lei deveria durar somente 10 anos, mas ela durou 60 anos. Não somente foi aplicada aos chineses, também foi expandida para filipinos, indianos, coreanos, japoneses, diversas etnias do Sudeste Asiático. Não somente isso, como também existiam as escolas orientais, onde eram destinadas as crianças com ascendência asiática, e elas não deveriam estudar juntas das crianças brancas. Não satisfeitos, existiu também a Lei Dearie, e fazia com que todos os chineses deveriam ter uma espécie de uma certidão onde permitia que eles morassem nos Estados Unidos. Só que essa lei era geralmente o contrário. Era utilizada para caçar chineses, deportá-los, prendê-los e até mesmo forçá-los a trabalhar em situações precárias e trabalhos forçados. A xenofobia era tanta que chineses que nasceram em próprio solo estadunidense, após uma viagem e retornar, eram proibidos de entrar no seu próprio país. A comunidade asiática sofreu diversas agressões ao longo da história, o que também piora com a situação mundial. Ou seja, naquela época tinham muitas guerras. Ocorreu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, também diversos conflitos no Sudeste Asiático e também aquele medo da China comunista. A lei que proibia a imigração de chineses nos Estados Unidos só foi revogada 60 anos depois, e o nome dela é Lei Magnuson, no ano de 1943. Logo após, diversas manifestações ocorreram nos Estados Unidos por jovens com ascendência asiática e também negros, pedindo a diversidade na educação do país. E aí, a gente finalmente chega em 1950, quando acontece o início da história Tudo Que Nunca Contei. Se você pesquisar no Google Estados Unidos 1950, você vai encontrar um acontecimento muito importante. 1950 foi marcado pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos. Se você não conhece essa lei de segregação racial, vou deixar um link aqui em cima nos cards para você ir lá conferir um vídeo que se chama As 12 Tribos de Harry, que eu falo bastante sobre essa lei. E esse fato pesa muito dentro da história Tudo Que Nunca Contei, porque Lídia, a menina que foi encontrada morta no fundo do lago, é birracial. Sua mãe, como falei, é branca e seu pai, filhos de imigrantes chineses. Aparentemente, 1950 não era um lugar bom nem para imigrantes, nem para negros, nem para mulheres. As interraciais também eram super mal vistos naquela época. E o feminismo também era uma pauta super criticada naquela época, porque existiu uma ideologia que o feminismo era um risco para a construção da família tradicional. Ou seja, James e Marilyn, pais de Lídia, teriam um grande problema dentro do relacionamento deles. Marilyn queria ser médica e foi criada por uma mãe extremamente obcecada com a criação da filha, porque ela achava que a filha deveria ser uma mulher perfeita do lar. Até que a Marilyn decidiu entrar na faculdade para exercer a profissão e estudar medicina. Só que esse curso na faculdade era majoritariamente frequentado por homens, onde com certeza ela sofreria diversas microagressões machistas e até ouvir de um deles: por que não ser enfermeira ao invés de médica? A vida de James começa com a chegada do seu pai. James nunca sentiu que pertencia àquele lugar, embora tivesse nascido em território americano, embora nunca tivesse colocado os pés em outro país. Seu pai tinha ido para a Califórnia com um nome falso, fingindo ser filho de um vizinho que emigrou para lá alguns anos antes. Os Estados Unidos eram um caldeirão cultural, mas o Congresso, temendo que a mistura estivesse adquirindo uma tonalidade amarela demais, baniu todos os imigrantes chineses. Já expliquei isso para vocês. Apenas os filhos daqueles que já estavam no país podiam entrar. Portanto, o pai de James assumiu o nome do filho do vizinho, que tinha sido afogado no rio no ano anterior, e foi se juntar ao pai em São Francisco. Era a história de quase todos os imigrantes chineses da época de Chester. Enquanto irlandeses, alemães e suecos se amontoavam nos convéses de navios a vapor, acenando à medida que a tocha verde clara da Estátua da Liberdade se tornava visível, os coolies, como eram chamados os chineses pejorativamente, tinham que encontrar outros meios de chegar à terra onde todos os homens eram criados
de forma igualitária. Os pais de James recebem um convite para trabalhar em uma escola americana. E como eles tinham um filho, o diretor convidou o James para fazer um teste. Na verdade, esse convite foi mera educação, porque ele jurava que o James não iria passar. E também não contava que o James era um rapaz extremamente curioso e extremamente estudioso, porque o seu pai comprava revistas para ele com muito esforço e James devorava aquelas revistas. E o diretor achava que uma criança chinesa, por mais que tivesse nascido em solo americano, não saberiam questões históricas americanas. James sempre foi um aluno brilhante, James sempre foi um aluno extremamente inteligente, James sempre sofreu bullying, James sempre foi solitário e James sempre se viu a grande chave de tornar aquilo que a sua família nunca teve a oportunidade de ser. James e Marilyn se conheceram na faculdade e ela achou super estranho, porque James era um homem oriental. Oriental é uma forma pejorativa de chamar asiáticos. E como poderia um homem oriental ser professor de história dos Estados Unidos? Que foi o que James se tornou. Mas o que a chamou a atenção de James para Marilyn é que ele sabia o que era ser diferente no mundo. E James se encantou com a mulher branca porque ela conseguia se integrar no espaço. Ela conseguia passar despercebido, algo que nunca aconteceu com ele. E o silêncio desses conflitos raciais entre o casal foi muito forte e substituíram a terapia. Vieram 3 filhos, Nate, que é o clone do pai, e justamente por isso o pai sempre se manteve afastado do filho. Lydia, que por mais que tenha ascendência asiática, nasceu com olhos azuis. E Hannah, que Marilyn sempre quis ser e nunca conseguiu porque se casou e teve filhos, a Lydia poderia ser. O que James sempre quis ser, mas não conseguiu porque não era branco, a Lydia poderia ser. Afinal, ela tinha olhos azuis. E o que ocasionou a morte da filha mais querida dessa família? Tudo que Nunca Contei é um livro sobre si. Se Marilyn tivesse concluído a faculdade, as coisas teriam terminado diferente? Se Lydia fosse branca, a polícia se empenharia mais para descobrir a causa da morte, onde ela estava e o que aconteceu? Será que cometeram um crime contra Lydia? Será que foi um suicídio? Será que Lydia tinha amigos? Será que Lydia tinha uma vida? Tudo que Nunca Contei é um livro sobre pertencimento. O que é pertencer a alguém? O que é pertencer a algum lugar? O que é pertencer a uma família? O que é pertencer a amigos? Muitas vezes a gente busca pertencer a alguma coisa. E muitas vezes a gente não consegue. Querer ir atrás disso é o suficiente? Ou existem questões sociais que afetam diretamente as nossas vidas? Será que o buraco é mais embaixo? E quando não alcançamos algo que queremos muito, porque nós não somos o padrão que a sociedade dita ter direito àquilo, aquilo seria a nossa culpa? O fracasso seria a culpa nossa? Eu quero terminar esse vídeo recomendando tudo que Nunca Contei. Eu vou deixar aqui na descrição o link diretamente da Amazon. Assim você pode comprar esse livro, eu ganho uma comissão e você não pagará mais nada por isso. Mas eu quero deixar uma grande observação. As agressões a asiáticos no mundo inteiro ainda não terminou. Em 1992 ocorreu a retaliação a Koreatown, ocorreu as retaliações contra descendentes de asiáticos e asiáticos nos Estados Unidos por causa do 11 de setembro, por causa da pandemia do vírus SARS e também por causa da Covid-19. E por onde começam os problemas de Lydia? Quando que a morte de Lydia já foi traçada na vida dela? Com os pais dela, com os pais dos pais dela, com os pais dos avós dela, com os pais dos bisavós dela. Problemas que acontecem em diversas famílias no mundo inteiro, quando a questão raça pesa muito mais nas costas delas. Eu fico por aqui, espero que você leia tudo que Nunca Contei. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!